Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, sexto ano. Você deve estar estranhando, né? Você nunca me viu? Quem é esse cara? Bem, eu sou o professor Júlio Emanuel. Eu sou professor de português, eu sou professor também de produção textual e, a partir de agora, vou acompanhar vocês, substituindo o antigo professor nesse período. E eu espero que esse nosso encontro diário seja muito legal, muito positivo. Eu imagino que todo mundo goste de português, que todo mundo goste de produção de texto. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita alegria, de muita descontração no seu dia, beleza? Bem, me contaram que esse é o melhor sexto ano aí da escola, é verdade? Espero que sim. Olha só, pessoal. Vocês precisam estudar. Porque nesse período em que às vezes a gente não tem muita vontade mesmo de abrir o livro, de assistir, por exemplo, o vídeo da aula, nesse período o mais importante é fazer isso que a gente às vezes não tem tanta vontade. Por quê? Lá na frente, quando a gente estiver mais velho, a gente vai perceber que agora é a hora de estudar. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo, de repente, de estudar com um pouquinho mais de calma. Se você não pode assistir essa aula no horário da aula, você pode assistir depois. Se você não entender, você pode repetir o vídeo, assistir novamente. Então, olha quanta coisa boa a gente pode tirar desse momento complicado que a gente está vivendo. Percebeu? Bem, eu já me apresentei. Eu gostaria de que você, lá na plataforma, lá no grupo, comentasse, né? Quem é você, como é que está sendo esse período para você, se você está conseguindo estudar, qual é a sua maior dificuldade em português, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês, eu espero que vocês consigam entender as minhas explicações e eu conto com a ajuda e com a interação de vocês, tá bom? Vamos começar então? Na última aula, vocês ficaram com material para ser corrigido. Vou pegar aqui na minha cola, que eu também tenho. Parece que o material a ser corrigido era o da página 39 e o da página 40. Confere? Tenho certeza que todo mundo fez. Não é verdade? Espero que sim. E agora a gente vai corrigir. No entanto, para aproveitar esse momento que nós estamos nos conhecendo, eu gostaria de fazer uma revisão rápida com vocês. Pode ser? Alguém discorda dessa revisão? Se discordar agora não tem como falar, porque, né? Eu não vou escutar. Mas agora a gente vai fazer então um momento rapidinho de revisão, tá legal? Sílaba. O que é uma sílaba? E uma sugestão. Pausa o vídeo quando eu fizer perguntas, que aí você vai poder pensar, ué, será que eu sei mesmo essa matéria? Será que eu entendi? Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, o que é uma sílaba, hein? Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Muito bem. Gente, sílaba é um conjunto de fonemas que eu falo de uma vez só. Exemplo, a palavra pato. Pato. 2 sílabas, percebeu? A palavra mão. Mão. 1 sílaba. Há palavras que são grandes, exemplo, paralelepípedo, né? E há palavras que são menores. A gente classifica então as sílabas de acordo com o número de sílabas. 1 sílaba a gente chama de monossílaba, 2 sílabas dissílaba, 3 sílabas trissílaba e 4 sílabas ou mais, polissílaba. Ok? Todo mundo lembrando? Se você tiver dificuldade, eu esqueci de falar no início. Acompanha comigo, por favor, na apostila. A hora de estudar é hora de estudar. Então, você pode ter a sua apostila aberta, se você tiver acesso à plataforma online
acessa pela plataforma por onde você achar melhor, tá bom? Esse conteúdo se encontra na página 32. Quero só avisar que eu vou ficar toda hora olhando para cá, porque aqui tem o meu computador. Eu também estou acessando a plataforma, junto com vocês. Bem, a partir da página 32 tem a explicação sobre a sílaba. E eu vou pular essa primeira parte que eu já falei, né, da classificação, né, mono, di, tri e poli. E aí, para guardar, gente, é só... Se você já estudou grego? Já estudou grego? Não? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Gente, em grego, mono significa 1, di, 2, tri, 3 e poli não significa 4. Não. Significa muitos, tá? Então é por isso que polissílaba podem ser 4 ou mais sílabas, né? Paralelepípedo, pindamonhangaba, itaquaquecetuba. Você consegue falar essas palavras? Pindamonhangaba, itaquaquecetuba. Tenta aí. Bem, esses são exemplos de polissílabas, ok? Só para deixar claro, na apostila de vocês está no masculino. Monossílabo, de sílabo. Ué, será que está errado? Ou será que eu sou burro? Será que eu não sei a matéria? Ih, rapaz, será que eu esqueci a matéria? Não tem problema nenhum. Tanto faz falar no masculino ou no feminino. Quando eu falo no masculino, eu estou falando da parte de um vocábulo. E quando eu falo no feminino, eu estou falando da parte de uma palavra. Existe diferença entre vocábulo e palavra, mas nesse momento, para a gente não é tão importante ver essa diferença, ok? Então, para você agora, você escolhe chamar de monossílabo ou monossílaba. Não tem problema nenhum. O importante é você entender. Beleza até aqui? Vamos adiante. Divisão silábica. Vocês viram que existem algumas regras. Quando você era muito novo, lá muitos anos atrás, no 5º ano, não sei nem se você se lembra dessa época, né? Você já deve ter começado a estudar isso, né? No 4º ano também, que as palavras elas têm regrinhas para se dividir. E a principal delas é a seguinte: uma palavra, uma sílaba, melhor dizendo, sempre vai ter uma vogal. Uma sílaba sempre tem uma vogal. Por exemplo, pato, pato. Tem uma vogal, o A de pá e o O de to. Percebeu? Isso é uma regra de português. A regra da língua portuguesa é essa. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Se você tatuar isso aí no seu cérebro, você não vai esquecer mais e você vai evitar muitas confusões. Vou ler a primeira regra que diz aí, olha, não se separam as vogais dos ditongos. E o que é ditongo mesmo, hein? Você que pode não ter estudado grego, mas não adiantou o vídeo, porque tem gente que... Eu sei, hein? Eu estou vendo aí, ó, não adianta o vídeo não, hein? Gente, você que assistiu agora no iniciozinho, você me viu explicando o que é esse di em grego. Em grego, di significa... Isso, dois. Então, ditongos são dois sons de vogais, ou que se parecem com vogais, tudo bem? E não se separam esses ditongos, por quê? Aí eu não sei se você já estudou isso desse jeito que eu vou falar ou não. Se tiver difícil, você grita, faz um código de fumaça aí para eu ver. Olha só, gente. O exemplo que está sendo dado na apostila, azeite. A, Z, T. Percebe que tem 3 sílabas e na segunda sílaba, o Z, eu tenho o ditongo EI. Eu acabei de dizer para vocês que na língua portuguesa não pode existir mais de uma vogal por sílaba. Então, por que parece que tem 2 vogais?
Ah, muito bem. Se alguém disse que ali existe uma vogal só, acertou. Porque na verdade, o outro que se parece com uma vogal é uma semivogal, ok? No mesmo exemplo, temos biscoito. E como é que eu descubro a diferença entre a vogal e a semivogal? Na vogal, o som é mais forte. Na semivogal, o som é mais fraco. Geralmente, o I e o U têm sons mais fracos, por isso são geralmente, não sempre, geralmente semivogais. E o O e o E, quando estiverem parecidos com o I e o U, também podem ser aí exemplos de semivogais, quando estiverem junto com outras vogais também. Tudo bem? Vamos seguir. Segundo exemplo que é dado lá, separam-se as vogais dos hiatos. E o que é o hiato, hein? Hiato, galerinha, hiato é o encontro de vogais em sílabas diferentes. Ó, sa, i, da. Percebeu? Que esse A e esse I, eles se encontram, mas não na mesma sílaba. Por quê? Porque aí existe um hiato, são duas vogais. As vogais, elas ficam separadas, ok? Terceira ré. Ah, vou ler um exemplo daí, né? O álcool, que agora tá na moda, né? O álcool em gel. Álcool. Álcool. Percebeu que esses dois Os estão separados? Por quê? Porque é um hiato, ok? Próximo exemplo que diz aí é: separam-se as consoantes dos dígrafos. Ih, rapaz, olha aí os dígrafos. Importante, já tô cansado. Rapaz, você já sabe muito em grego, né? Di significa dois. Isso, muito bem. Dois. Grafo, também em grego, significa grafia, escrita. Então, dígrafo são duas coisas que estão escritas, mas na hora de ouvir, eu só escuto uma. Exemplo, carro. Dois R's, que tem um som de um só. Tem um som de h, ok? Como, por exemplo, pássaro. Dois S's que tem o som de um só. O S, ok? Vamos aos exemplos da apostila. Arroz. Dois R's que, como estão juntos e formam um dígrafo, se separam na hora de dividir as sílabas. Tudo bem até aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar no grupo, pode postar na plataforma, e eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Seguindo aqui então na apostila, lembrando, estamos na página 33, revisando esse conteúdo muito importante pra gente nesse primeiro bimestre. Eu sei que daqui a pouquinho você tem prova, tenho certeza que você está estudando muito, mas eu quero te ajudar mais, beleza? Então, não se separam as consoantes dos dígrafos LE, LH, NH, CH, QU e GU. Isso você vai ter que decorar também. Exemplos, então, que nós temos aí. Vamos pensar. Ou melhor, não precisa pensar, né? Estou dificultando o negócio. Está aqui escrito, ó. Polvilho. Esse LH, ele fica juntinho. Queijo. O QU também fica juntinho. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu isso? Vamos adiante. As consoantes mudas. O que são as consoantes mudas, então? São aquelas que não tem depois delas uma vogal, né? Embora pareçam ter vogais. Elas, desacompanhadas de vogais, devem se manter junto à sílaba anterior. Olha aí a palavra helicóptero. Esse P, depois dele não tem nenhuma vogal, então ele se mantém na sílaba que veio antes. Enigma. Esse G de G, esse G, ele vem sozinho, depois dele não vem vogal. Por isso ele fica na sílaba anterior. Beleza? Muito bem. Depois de ter relembrado esses elementos básicos do que é sílaba, de como elas se classificam e algumas regras de divisão,
Vamos ver outro conteúdo que vocês já estudaram? Gente, o sinal de pontuação, ele serve para marcar na escrita uma marca da entoação, uma marca da fala. O que me faz, então, entender que uma pergunta é uma pergunta, o sinal de interrogação? Existe um outro sinal que marca uma emoção, um sentimento, que é o sinal de exclamação. Então a gente percebe que na escrita, se eu não usar a pontuação adequada, eu não vou conseguir comunicar aquilo que eu preciso. E muita gente erra isso porque se esquece de colocar os sinais de pontuação. Imagina que você quer fazer uma pergunta e não coloca o sinal de interrogação. Como é que a pessoa que vai ler vai saber que é uma pergunta, hein? Não tem como. Diferentemente na fala. Quando eu faço uma pergunta, o final da minha frase, geralmente, ele tem uma mudança na hora de falar. Olha só, vou perguntar aqui, você responde lá no grupo. Vamos fazer assim? Para eu saber quem é que está assistindo a minha aula, nessa primeira aula, aqui na segunda-feira. Vamos lá? Gente, qual é a matéria que você mais gosta? Repetindo, qual é a matéria que você mais gosta? Percebeu a diferença no modo de falar? Se fosse uma afirmação, não seria assim, ok? Essa diferença no modo de falar é o que eu chamei agora desse nome esquisito, diferença de entoação, que pode ser dito também entonação. Beleza? Bem, agora que a gente viu rapidamente essa revisão simples dos sinais de pontuação, nós vamos começar a corrigir o para fixar, que está na página 39. Abre sua apostila, por favor, na página 39. Voltei. Página 39 para fixar. Complete o quadro a seguir com o nome do sinal de pontuação ou com a sua respectiva função. Na última coluna, formule uma frase em que o sinal seja usado. Gente, para eu saber se você está entendendo a matéria ou não, eu vou lançar um desafio. Vamos ver. Você vai colocar lá, não coloca quantas você acertou, não. A não ser que você tenha acertado tudo, aí tudo bem. Mas você coloca lá no grupo então assim, ó. Se você acertar, deixa eu contar aqui. Pera aí que eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 linhas. Se você acertar 9 linhas, você coloca essa carinha aqui. Se você acertar 6 linhas, você coloca essa carinha aqui. Se você acertar menos do que 6 linhas, tá, aí você coloca essa carinha aqui, tá bom? Mas lá no grupo, coloca que é para eu saber se você está entendendo ou não, se você está acertando ou não. Se tiver alguma dúvida, pode também falar. Sinal de pontuação, ponto final já está escrito. Função. Qual a função do ponto final? Bom, encerrar. O nome já diz, né? Final. Encerrar, né? Terminar uma frase declarativa, uma frase que afirma ou que nega alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de matemática. Eu não gosto de matemática. Ponto. Acabou. Ok? E nessa parte do exemplo, eu não tenho como ver um por um. Então, se você entendeu o que eu acabei de explicar agora, você olha o que você colocou no exemplo. O exemplo que eu dei serve, né? Se você não entendeu, você pode pôr esse exemplo que eu acabei de dar. Beleza? Na segunda linha, tem lá a função, mas não tem o sinal. Função expressa entusiasmo e surpresa. Qual é
é o que expressa entusiasmo, surpresa, ou seja, algum sentimento, alguma emoção. É o sinal de exclamação, que pode ser dito também o ponto de exclamação, tanto faz, tá? Ponto ou sinal de exclamação. Frases, exemplos. Que alegria! Ponto de exclamação. Como eu gosto de estudar português! Ponto de exclamação. Como eu queria estar na escola hoje! Ponto de exclamação. Perceberam que todas essas frases, quando eu falo, elas têm uma diferença na entoação? Que na escrita eu só vou descobrir quando eu coloco esse sinal, ok? Outro... Na linha de baixo, diz lá, formula perguntas. E aí? Esse eu acho que está mais fácil. É o sinal de interrogação, é o ponto de interrogação. Exemplo, você pode colocar aí qualquer pergunta. Por exemplo, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Que dia é hoje? Quando poderemos nos abraçar? Olha aí. Então, qualquer pergunta que termine com sinal de interrogação, você pode pôr no exemplo, tá bom? Se você estiver com dúvidas nos exemplos, você também pode colocar lá no grupo, que a gente vê se você acertou ou se você errou, tá bom? Agora o sinal de pontuação são os 2 pontos. Lembrando, 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Qual a função dos 2 pontos, hein? Eles anunciam, né, ou uma citação ou a fala, né, de uma personagem. Exemplo, Joãozinho disse, 2 pontos. Aí embaixo eu continuo. Aí o exemplo, aí você pode dar esse, inclusive. Joãozinho disse, 2 pontos. Aí embaixo travessão. A aula de português é melhor do que a aula de árabe. Vamos dar um valor aí para essa aula. A aula de português é melhor do que a aula de árabe. Ok? Depois nós temos aí o outro sinal de pontuação, é o travessão, que mais ou menos eu acabei de explicar, né, quando eu já expliquei os 2 pontos. Vamos ver se você captou a mensagem. Gente, travessão indica a fala de uma personagem, né, no diálogo, né? Então, você pode citar o mesmo exemplo, tá bom? Depois, não tem o sinal de pontuação, mas tem a função, que é indicar dúvida ou hesitação. Qual é o sinal que indica dúvida ou hesitação? São as reticências, conhecidas popularmente como os 3 pontinhos, não é verdade? Você pode, então, colocar qualquer frase que expresse uma dúvida, uma hesitação. Por exemplo, a aula de árabe, 3 pontos. Ela é muito chata. A aula de português, 3 pontinhos. Ela é muito legal. Bem, vamos continuar. Vírgula. A vírgula. Ih, rapaz, a vírgula aí é um pouquinho mais complicado, hein? Vamos ver se você sabe. Você está comentando lá no grupo ou você está me ignorando? Comenta lá no grupo. E não pula o vídeo, hein? É para assistir até o final, tá bom? Vamos lá. Vírgula indica a separação dos elementos, né? Por exemplo, hoje eu comi no café da manhã, 2 pontos. Pão, vírgula, manteiga e uma maçã, ponto. Percebeu? Vamos para a próxima? Na próxima não tem sinal de pontuação, mas tem a função, que é separar os elementos em uma sequência. Aquele que separa em uma sequência é o ponto e vírgula, que é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Exemplos, então, eu poderia dizer:
Os alunos a seguir estão aprovados para o 7º ano. 2 pontos. Godofredo, ponto e vírgula. Gertrudes, ponto e vírgula. Anastácia, ponto e vírgula. E Genoveva, ponto final. Percebeu? É parecido, né? A vírgula e o ponto e vírgula são bem parecidos. Depois, as aspas. Opa, já disse a resposta. Porque indicam a citação direta, né? E destacam expressões peculiares. Né? Citação direta, eu quero dizer algo que outra pessoa já disse. Né? Então eu uso aí as aspas. Tudo bem? Exemplo, então. Como minha mãe dizia, 2 pontos, abre aspas, eu não sou todo mundo. A mãe da gente geralmente diz essas coisas. Gente, alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode avançar, então. A seguir, há 2 definições. Estou lendo na página 39. Acompanha... para de preguiça, não pula o vídeo, assiste até o final. A seguir, há 2 definições para a palavra amor. Observe-as. Amor é um sentimento profundo de afeição entre pessoas. E a segunda frase é: amor é fogo que arde sem se ver. Página 40. Agora, complete o organograma adiante, seguindo as orientações presentes em cada um dos boxes, ou seja, dos quadrinhos aí, das imagens geométricas. Amor é a palavra, e há aí sentido denotativo e sentido conotativo. Ih, rapaz, o que é o sentido denotativo? Sentido denotativo, para você decorar se você ainda não decorou. O sentido denotativo é o sentido do dicionário. O D de denotativo é o D de dicionário. Então, nesse sentido, é um sentido comum, é um sentido que ninguém vai ter dúvida, né? Se você fala amor, a maioria das pessoas entenderá daquele jeito, né? Um outro exemplo, tirando o amor, então, cadeira. Se eu falo cadeira, no sentido denotativo, bem, cadeira é um móvel lá que você pode se sentar, que ela pode ser grande, pequena, de vários materiais, de vários formatos, mas ninguém vai ter dúvida, ninguém vai achar que, olha, peguei essa cadeira aqui, olha aí, a cadeira, vou beber água aqui na cadeira. Isso aqui não é cadeira, percebeu? E seria muito estranho chamar isso aqui de cadeira. Agora, o sentido conotativo é um sentido que a gente chama de sentido figurado, é um sentido que não é assim tão comum, que não são todos que entendem, não é um padrão. Então, se eu tenho um amigo, uma amiga e eu tenho um código com ele ou com ela, e digo, isso aqui a gente vai chamar de cadeira, que é para ninguém pegar o meu copo. Aí vou pegar a minha cadeira agora. Eu e o meu amigo, nós vamos entender. Mas as outras pessoas provavelmente vão achar que eu sou meio doido chamar isso aqui de cadeira. Alguma dúvida, gente? Sentido denotativo é o sentido, então, padronizado, o sentido do dicionário, que ninguém tem dúvida, e o sentido figurado é o sentido conotativo, aquele que pode ser, inclusive, mais emotivo, aquele que é mais particular, aquele que não tem espaço para que todo mundo entenda, que pede, então, um pouco de imaginação. Ok? Existem aí vários espaços para preencher, vamos ver o primeiro. Diz aí, monossílaba presente em uma das definições de amor. Monossílaba presente em uma das definições de amor. Então a gente tem que ver nessas 2 frases que estão no finalzinho da página 39, né, qual é a palavra que só tem uma sílaba e que define que é o amor, que é a palavra ver. Subindo.
trissílaba presente em uma das definições de amor. Bem, uma dessas palavras que define amor e tem 3 sílabas, profundo. Percebeu? Depois, polissílaba presente em uma das definições de amor. Polissílaba, o que é polissílaba mesmo? Hein? Isso, 4 ou mais sílabas. Sentimento. Percebeu? Dissílaba presente em uma das definições de amor. Bem, dissílaba aí é fogo. Amor é fogo. Fogo. Muito bem. E com isso nós terminamos a nossa revisão e nós terminamos também a nossa correção dos exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, eu espero que vocês não me deixem lá no vácuo, que vocês comentem lá no grupo o que vocês acharam, se vocês entenderam, se não entenderam. E para a próxima aula, nós vamos começar provavelmente uma matéria nova. Nós vamos começar a estudar uma coisa meio esquisita para vocês, a morfologia. A morfologia será a matéria da próxima aula, que começa na página 43. O que eu gostaria que vocês fizessem então? Na página 43 existe um mapa mental em que tem escrito morfologia e várias setas puxando de morfologia. A gente vai começar a nossa próxima aula falando sobre isso e fazendo exercícios sobre isso. Eu gostaria de que vocês fizessem também um mapa mental no caderno e escrevessem aquilo que vocês ainda se lembram. Porque vocês já estudaram, se não todas, a maioria dessas classes de palavras que nós vamos começar na aula que vem. Então eu gostaria de ver se vocês lembram ou não. Pode ser? O desafio está lançado. Fazer um mapa mental e, copiando da página 43, claro, né? Os nomes, mas sem olhar no caderno, na internet, na apostila, em nenhum lugar. Você vai consultar o seu cérebro e vai ver se você lembra de algum desses nomes e vai escrever aquilo que você lembra. De repente um exemplo, uma frase, tá bom? Crianças, sexto ano, o melhor sexto ano dessa escola, foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima aula. Tchau!